A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao 4 e o versículo 10, que assim vão dizendo: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Meus queridos irmãos e ouvintes, quando olhamos para a história de Jonas, vemos que a palavra do Senhor veio a ele. Jonas fora profeta do Senhor, filho de Amitai. O Senhor direcionou Jonas a se levantar e ir à grande cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a malícia da cidade havia subido até o Senhor. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e foi formada no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então os marinheiros temeram, e cada um clamava ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio se chegou a ele, ou chegou-se a ele, perguntando o que ele tinha, para ele se levantar e invocar o seu Deus. Talvez assim Deus se lembraria deles, para que não perecessem, e dizia cada um ao seu companheiro acerca de lançar sortes, para que eles soubessem por que causa havia sobrevido sobre eles aquele mal. Eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram a ele, para ele os declarar naquele momento, por que razão havia-os sobrevido aquele mal. Perguntaram que ocupação era a de Jonas, e de onde ele vinha, qual era sua terra e de que povo ele era. Jonas respondeu que ele era hebreu e temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e perguntaram por que ele havia feito isso, pois os homens sabiam que ele fugia de diante do Senhor, porque Jonas havia declarado. Perguntaram também a Jonas o que eles fariam a ele para que o mar se acalmasse, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Jonas então disse para eles se levantarem e lançá-lo ao mar, e o mar se aquietaria, porque ele sabia que, por causa dele, havia-os sobrevindo aquela grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então eles clamaram ao Senhor e rogaram ao Senhor para eles não perecerem por causa da vida de Jonas, para que o Senhor não colocasse sobre eles o sangue inocente, porque o Senhor fez como o aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Estes homens temeram ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Segundo a Nova Almeida atualizada, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 40,
Vamos estar lendo do versículo 38 ao 40, assim vai dizendo: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, meus irmãos e ouvintes, aqui Jesus nos revela que, na verdade, este peixe descrito no livro de Jonas era uma baleia. Jonas foi designado para pregar a um povo que necessitava da palavra de Deus. Mas já na primeira instância, cogitou a fuga da vontade de Deus. Quantas são as vezes que cogitamos fugir do propósito qual o Senhor nos designou? E por isso sofremos as consequências de não aceitarmos aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Ainda na desobediência de Jonas, Deus projetou uma forma de alcançar a vida dos marinheiros da embarcação. Jonas desobedeceu, contudo, Jesus atraiu os corações daqueles homens que, após terem jogado Jonas, criaram um grande temor do Senhor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos ao Senhor. Existem tempestades que, por um ponto de vista, muitos nunca deveriam ter enfrentado, mas pela desobediência em fugir do propósito, Deus permitiu para trazer de volta aqueles que fugiram da missão que o Senhor os confiou. Não fuja daquilo que Deus tem em você e através de você. Eu sei que você pode olhar e pensar que é difícil ter de engolir o temperamento duro e a rígida intolerância a certas pessoas. Contudo, se Deus te mandou falar, ainda que possam ter feito um mal a você, eles precisam da salvação. Não estou dizendo que este é o caso de Jonas. Ao contrário, ao que tudo indica, Jonas não queria que o povo da cidade se convertesse, por saber que Deus iria perdoar os pecados deles. Jonas, na verdade, provavelmente tinha um senso de justiça humana muito bem aguçado. Provavelmente pensava consigo que os ninivitas não eram dignos da conversão, afinal, pecaram tanto. Entretanto, Deus quis mostrar para Jonas que mais importante do que os pecados cometidos no tempo da ignorância é a salvação de vidas. Se seguirmos o curso divino, Deus não inibirá as lutas, mas nos capacitará para enfrentarmos de cabeça erguida cada luta. Deus sempre tem o melhor para nós. Ele nunca falha em seus propósitos. Porém, ainda que possamos não entender o que Deus está fazendo, precisamos somente confiar, pois Ele tem o melhor para nós. Deus permitiu que Jonas fosse engolido por uma baleia, aonde ele passou 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Se formos parar para pensar, quando Deus direciona a baleia a engolir Jonas, Deus estava ali dando um grande livramento a ele. Se não fosse o Senhor que enviou a baleia, talvez ele poderia ter morrido afogado. Muitas vezes essa situação de dificuldade é o Senhor te dando um grande livramento. O Senhor está te livrando, permitindo algo como forma de cuidado, pois Ele sabe o que iria acontecer quando estivéssemos a sós no mar, aonde talvez não sabemos como nadar. Quando chegamos no capítulo de número 2, vemos a oração de Jonas no ventre da baleia. Jonas, ainda que estivesse perdido em si mesmo, quando se diz respeito a ele ter fugido do Senhor, não se esqueceu do caminho, do único recurso que ele tinha, oração. Jonas ora fazendo uma oração profunda. O Senhor então falou à baleia e ela vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor então veio segunda vez a Jonas. Deus direcionou Jonas a se levantar e ir à grande cidade de Nínive e pregar contra ela a pregação que o Senhor havia dito a Jonas. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era, pois, uma grande cidade de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia,
e pregava e dizia que ainda 40 dias e Nínive seria subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque aquela palavra havia chegado ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provassem coisa alguma, nem se lhe dessem pasto, nem bebessem água, mas os homens e os animais estariam cobertos de panos de saco e clamariam fortemente a Deus e se converteriam cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus, em outras palavras, mudou de ideia quanto o mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas desgostou-se extremamente disso e ficou todo ressentido. Orou ao Senhor e perguntou se não havia sido isso que ele havia dito, estando ainda em sua terra. Por isso ele havia se prevenido, em outras palavras, fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus era piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que Deus, em outras palavras, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Jonas então pede para o Senhor tirar a vida dele. Na sua concepção, era melhor ele morrer do que viver. O Senhor pergunta a Jonas se era razoável aquele seu ressentimento. Jonas então sai da cidade, ou saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Deus fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo que melhor o era morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: se era acaso razoável que assim se enfadasse por causa da aboboreira? E Jonas respondeu que era justo que se enfadasse a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse que Jonas teve compaixão da aboboreira, na qual não trabalhou, nem a fez crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E Deus não havia de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estavam mais de 120.000 homens, que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus, meus irmãos, queria mostrar a Jonas a importância que aquela cidade tinha para ele. Mas, irmãos e ouvintes, isso não se deve somente ao fator numérico de pessoas que haviam naquela cidade. Contudo, também se deve ao fator de que eram almas que ali estavam. Não sabiam discernir entre sua mão direita e esquerda, mas tinham um grande valor para o Senhor. Jonas se compadeceu de uma planta e por ela desejou a morte, mas não demonstrou sequer uma compaixão por aquelas mais de 120.000 almas que necessitavam de uma palavra. Não deixe o rancor, a mágoa, os eventos do passado ofuscarem o seu foco principal. Afinal, se você foi chamado para servir, o
seu papel principal é servir com amor e obediência, pois do resto Deus cuida. Deus usa a sua boca, mas é Ele quem dá o crescimento necessário para esta semente crescer no coração daquela alma. Toda a Nínive se arrependeu de uma forma estrondosa, com jejum, panos de saco, clamor e cinzas. Porventura, Deus não se compadeceria? O desejo do Senhor é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não deseja a condenação de todos. Ao contrário, Ele tem o perdão a proporcionar àqueles que quiserem servi-lo de coração. Não podemos ter um coração tão duro ao ponto de nós negligenciarmos o fato de o Senhor ter confiado em nossas mãos a pregação da palavra da verdade. Você precisa pregar apesar de não gostarem. Você precisa falar apesar de não te tolerarem. Você precisa falar de Jesus apesar de muitos já terem te feito mal. Deus incumbiu essa missão em suas mãos, não incumbiu essa missão nas mãos daquele que irá ouvir. Você é a boca profética que Deus escolheu para profetizar. Não se limite pelas mágoas que estão no seu coração. Não se limite pelos ressentimentos que estão localizados em seu ser. Só abra sua boca e pregue, pois Deus cuidará daquilo que sairá da sua boca. Deus fará algo extraordinário na vida daqueles que para muitos não têm esperança, mas você precisa se levantar e falar, pois Deus te chamou para esta obra, para esta missão. Tu és uma voz que clama no deserto, tu és uma boca profética para esta geração, mas você não pode se limitar pela mágoa, pelo ressentimento, pelo coração endurecido. Não se limite, só avance na autoridade do Senhor, falando daquilo que o Senhor depositou em seus lábios para que seja dito. Você precisa falar, você precisa se levantar e não se limitar pelo ressentimento, pela mágoa, pelos eventos do passado, pois isto não importa mais para aqueles que decidiram seguir o Senhor em retidão e verdade e falarem daquilo que estão vivenciando na íntegra. A presença do Senhor Jesus precisa ser proclamada ao mundo, para que o mundo conheça que existe um caminho de salvação, justiça, retidão e verdade em Cristo Jesus. Precisamos falar, não podemos como Jonas fugir do propósito, precisamos avançar, pois foi o Senhor que nos chamou para esta obra, e se foi o Senhor que nos chamou para esta obra, Ele nos capacita para cumprirmos aquilo que Ele nos chamou para fazermos. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, eu te convido, se inscreva neste canal, curta este vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.